Nas profundezas da acidentada Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, aninhado num vale que parecia esquecido pelo tempo, ficava o 73º Batalhão de Infantaria de Selva. O nome oficial da unidade era Batalhão Onça Pintada, mas entre os soldados era conhecido por apelidos autodepreciativos como o Forte do Silêncio, ou, mais comumente, o Exílio. A sensação de isolamento geográfico a 2 horas de carro do comando da brigada por estradas sinuosas e mal conservadas, era como uma névoa densa que pairava pesadamente sobre toda a base. A estrutura era simples, um quartel-general do batalhão, 3 companhias de fuzileiros e uma companhia de comando e apoio. Sem o apoio de artilharia ou blindados, era uma organização pequena e modesta, composta apenas por infantes. O único rei deste reino isolado era o comandante do batalhão, o tenente-coronel Arthur Valença. Aos 40 e poucos anos, não se sabia se era por ter passado a maior parte de sua carreira em postos de fronteira e locais remotos, ou se era de sua natureza, mas ele transbordava de autoritarismo e arrogância. As 2 estrelas de comandante em seus ombros eram, dentro daquela pequena fortaleza, o símbolo de um poder absoluto. O fato de estar longe da supervisão direta do general da divisão ou do comandante da brigada o tornava ainda mais prepotente. Tudo na unidade girava em torno de seu humor, e seu estado de espírito era como clima para todo o batalhão. Foi no final do verão, quando o canto da cigarra soava melancólico, que o soldado Lucas Almeida foi transferido para esta unidade. Tendo concluído o período de formação básica com excelentes notas e recebido a especialidade de motorista, ele tinha grandes esperanças para sua nova função como motorista do comandante. Nutria um certo orgulho por servir tão de perto o oficial de mais alta patente da unidade e uma vaga esperança de que teria uma vida um pouco mais livre do que a dos soldados de infantaria comuns. No entanto, não demorou muito para que essa esperança se despedaçasse. No dia em que Lucas conheceu o tenente-coronel Valença, ele o encontrou quase deitado no sofá de sua sala, assistindo a um programa de comédia na televisão e deixando cair migalhas de salgadinho no chão. Ao som da batida na porta, ele virou a cabeça com irritação, seus olhos desprovidos de qualquer interesse ou expectativa pelo novo motorista. Era o olhar de quem observa um novo brinquedo ou uma ferramenta para lhe servir de mãos e pés. É o novo motorista? Qual o seu nome mesmo? Soldado Lucas Almeida. Apresento-me para a função de motorista do senhor comandante. Selva. Lucas bradou em posição de sentido, com a voz ressoando na sala. Mas o coronel Valença apenas acenou com a mão displicentemente. Chega. Menos barulho. Sabe dirigir direito? Se ficar fazendo besteira, te mando para a faxina da companhia na mesma hora. Se vira. Essa foi a totalidade do primeiro encontro. A partir de então, a vida militar de Lucas tornou-se indistinguível da de um secretário particular e servo pessoal do coronel Valença. Sua principal tarefa era o transporte do comandante de ir para o trabalho, mas, na realidade, seus deveres pessoais superavam em muito as tarefas relacionadas ao exército. Nos fins de semana de manhã, ele tinha que ir à vila militar onde Valença morava para lavar o carro particular do comandante, que insistia em manter impecável à custa do tempo e esforço alheios. Na hora do almoço, tinha que ir a restaurantes renomados na cidade vizinha para buscar a comida que ele queria. À noite fazia as compras de supermercado que a esposa dele pedia e, para completar, era encarregado de levar e buscar os filhos do coronel na escola e no treino de futebol. A viatura de um comandante do exército é, estritamente, um bem público para uso em serviço oficial, mas para o coronel Valença, não era diferente de seu carro particular. Ele usava Lucas para todos os tipos de tarefas pessoais sem gastar um centavo do próprio bolso em combustível. Lucas sabia que isso era flagrantemente errado, mas como um soldado recém-chegado, não havia como confrontar o rei da unidade. A única estratégia de sobrevivência era seguir as ordens em silêncio. A situação dos outros oficiais e soldados não era muito diferente. O coronel Valença tinha pouco interesse na administração da unidade. Aparecia durante o expediente, fingia folhear alguns documentos e logo se trancava em sua sala para acompanhar o mercado de ações ou tirar uma soneca.
Todo o trabalho real recaía sobre os ombros dos comandantes de companhia, do subtenente do batalhão e do sargento ajudante. Eles se desdobravam para manter a unidade funcionando em meio à indiferença e negligência de Valença. No entanto, o coronel Valença não poupava esforços para exibir seu poder. Ele adorava humilhar os oficiais em reuniões com todo o efetivo, usando pretextos insignificantes. Seu alvo principal era o capitão Mateus Ribeiro, comandante da primeira companhia, conhecido por seu trabalho meticuloso e por falar o que pensava. Capitão Ribeiro, que relatório é este? Você escreveu com os pés? Se tivesse um pingo de cérebro, não escreveria assim. Um oficial formado na AMAN fazendo um trabalho desses. Eram comuns as cenas em que ele amassava o relatório e o atirava no rosto do capitão na frente de todos. O capitão Ribeiro cerrava os lábios, engolindo a humilhação, mas seu rosto ficava marcado por um profundo sentimento de impotência e raiva. Sua atitude para com os soldados era ainda mais cruel. Ele não os respeitava como seres humanos. Era comum ele parar um soldado que passava, perguntar seu nome de guerra e, sob o pretexto de que a voz estava baixa ou a postura inadequada, ordenar que ele marchasse com equipamento completo ao redor do pátio de formaturas. Aos seus olhos, os soldados eram meros objetos descartáveis para confirmar sua própria autoridade. Havia, contudo, um momento em que Valença se tornava subitamente diligente, quando havia inspeções da divisão ou do comando militar, ou quando um general visitava a unidade. Nesses dias, ele se transformava. Acordava antes do toque da alvorada, passava seu uniforme impecavelmente e percorria a base gritando ordens. Verificava cada detalhe, desde uma única erva daninha nos canteiros que normalmente ignorava, até a lista de materiais no almoxarifado, interpretando o papel de um comandante perfeito. Soldados e oficiais, sentindo repulsa por sua duplicidade, eram forçados a seguir suas ordens, passando noites em claro para polir e organizar toda a unidade. Assim que o evento terminava e o oficial superior partia com uma expressão satisfeita, Valença voltava a ser o tirano preguiçoso e arrogante de sempre. A cada repetição desse teatro hipócrita, um cinismo frio e um profundo desespero se acumulavam nos corações dos aprisionados no Forte do Silêncio. Lucas testemunhava tudo isso de perto. Pela fresta da porta da sala do comandante, ele ouvia os gritos de Valença, os suspiros contidos dos oficiais e via a respiração ofegante de seus companheiros correndo pelo pátio. Ele pensava, este lugar talvez seja o canto mais escuro e podre da gigantesca organização que é o exército. E eu sou como o cocheiro que conduz a carruagem do rei no centro de toda essa podridão. Mas ele ainda não sabia que este túnel de desespero sem fim estava prestes a ser varrido por uma tempestade colossal, desencadeada por ele mesmo. O tempo passou lentamente, e a insígnia de cabo foi costurada no braço de Lucas. Cabo Lucas Almeida. Uma promoção, mas sua situação não melhorou em nada. Pelo contrário, com o passar do tempo, o abuso de poder e a tirania do tenente-coronel Arthur Valença, que não distinguiam o público do privado, tornaram-se ainda mais flagrantes e ousados. Agora ele convocava Lucas não apenas dentro da base, mas também em sua residência na Vila Militar, sem número hesitar em lhe dar tarefas pessoais. Numa tarde de sábado, Lucas aproveitava um raro momento de folga, deitado em sua cama no alojamento, escrevendo uma carta. Era para seus pais, um pai rigoroso, mas que o amava mais do que ninguém, e uma mãe que sempre se preocupava com ele com um sorriso caloroso. À pergunta dos pais sobre se a vida militar era difícil, ele, como sempre, escrevia uma mentira, dizendo que estava se adaptando bem graças aos bons colegas e oficiais. Ele não tinha coragem de revelar a verdade sobre aquele lugar. Não queria preocupá-los e, além disso, seu orgulho não permitia admitir sua própria fraqueza. Nesse momento, a porta do alojamento se abriu bruscamente e o oficial de dia o procurou apressadamente. Cabo Almeida, onde você está? O comandante está te chamando na casa dele. Rápido! O coração de Lucas gelou. Uma chamada em dia de folga raramente era para algo bom. Ele enfiou a carta que estava escrevendo de qualquer maneira em seu armário, vestiu o uniforme e correu para fora. A residência do comandante ficava em um conjunto de apartamentos militares não muito longe do portão principal da base.
Quando chegou, o ofegante encontrou um coronel Valença de cara amarrada, de braços cruzados, esperando por ele. Seu moleque lerdo. Quando eu chamo é para vir voando. O que estava fazendo que demorou tanto? Desculpe, senhor. Quando Lucas fez continência, Valença apontou com o queixo para o jardim do prédio. No canteiro havia várias espécies de flores e pequenos arbustos, aparentemente cuidados por sua esposa. No entanto, algumas das plantas estavam murchas e amareladas. Não está vendo aquilo? Minha mulher viajou por uns dias e olha o que aconteceu. Vá agora mesmo regar e arrancar todas as ervas daninhas. Deixe tudo limpo. Eu, senhor? Lucas por um momento duvidou do que ouvia. O militar, em seu dia de folga, recebendo ordens para cuidar do jardim particular do comandante. Era uma ordem claramente de natureza pessoal e abusiva. Mas os olhos de Valença faiscavam com uma fúria que dizia: como ousa questionar minha ordem? Tem mais alguém aqui além de você? Menos conversa. Voltarei em 1 hora para verificar. Se houver um grão de terra fora do lugar, você vai se arrepender. Valença terminou de falar e entrou em casa abruptamente. Lucas ficou parado em frente ao canteiro, atônito. Sentiu o rosto queimar com os olhares curiosos de outras famílias de militares que passavam. Uma profunda humilhação percorreu seu corpo. Ele se alistou para ser um soldado, não o jardineiro de alguém. Mas não podia resistir. Encontrou um regador velho perto de uma torneira, encheu-o de água e, agachado, começou a arrancar as ervas daninhas. A terra sujava suas unhas e pedras pontiagudas arranhavam seus dedos. Mas a dor física era menos intensa que a humilhação mental. Dentro dele, algo que antes era sólido e firme começou a rachar. A partir daquele dia, as exigências de Valença tornaram-se ainda mais insistentes. Lucas passou de mensageiro particular a lata de lixo emocional. Nos dias em que perdia dinheiro na bolsa de valores, ele despejava uma torrente de palavrões dentro do carro. Se era repreendido pelo general da divisão, ele o humilhava com críticas sobre sua forma de dirigir. Você dirige desse jeito para me matar de susto? Um sujeito como você não merece nem segurar um volante. Desça agora. Certa vez, ele o fez parar o carro no meio da cidade, pegou um táxi e deixou Lucas voltar sozinho para a base. Lucas, olhando para o assento do passageiro vazio, teve que engolir a raiva e a frustração várias vezes. Essa situação anormal era notada por outros oficiais da unidade, mas ninguém se atrevia a confrontar o coronel Valença. Pelo contrário, alguns oficiais, para agradá-lo, tratavam Lucas ainda pior. O Major Arruda, chefe da seção de operações, quando Valença não estava por perto, chamava Lucas para engraxar suas botas ou lhe trazer café, imitando o comportamento do comandante. Era a imagem covarde de quem se aproveita do poder para oprimir os mais fracos. A única pessoa que parecia estar do lado de Lucas era o subtenente Jonas Ferreira, o sargento mais antigo do batalhão. Com décadas de serviço militar, ele conhecia os meandros da unidade melhor do que ninguém. Com uma expressão amarga, como se Valença não fosse o primeiro comandante daquele tipo que ele via, ele tentava manter a unidade nos eixos, cumprindo suas tarefas em silêncio. Uma noite, enquanto Lucas estava sozinho na garagem fazendo a manutenção da viatura, o subtenente Ferreira se aproximou silenciosamente e lhe ofereceu uma lata de café quente. Cabo Almeida, está muito difícil? Com essa simples pergunta, Lucas sentiu as emoções que vinha reprimindo virem à tona. Ele não conseguiu levantar a cabeça e limpou os olhos com as costas da mão suja de graxa. Mais do que difícil, subtenente. Eu não sei mais o que estou fazendo aqui. Não sei se sou um soldado ou apenas um motorista particular. Ferreira deu um tapinha em seu ombro em silêncio. O exército é assim mesmo. Um lugar onde se encontra todo tipo de gente. E é ainda mais difícil quando se está sob o comando de alguém que não tem a menor noção de sua própria posição, alguém que só se importa com a patente. Ferreira fez uma pausa, depois continuou em voz baixa. Mas lembre-se, o militar não é definido pela sua patente, mas pelo espírito de cumprir seu dever com firmeza, onde quer que esteja.
Tudo o que você está fazendo agora, mesmo que pareça injusto e absurdo, acabará fazendo parte da sua jornada. Não desanime. Quem persevera vence. O consolo rústico do subtenente Ferreira deu a Lucas um pouco de força. Mas será que apenas perseverar era a resposta? Em sua mente uma outra pergunta começava a brotar. Será que simplesmente aceitar e suportar essa injustiça era a atitude correta para um militar? Dentro desse cartel de silêncio, onde ninguém dizia que o errado era errado, não estaria ele também se tornando um covarde espectador? Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Pela janela do alojamento, o céu noturno brilhava com inúmeras estrelas, mas sua mente estava presa em uma escuridão impenetrável. A rachadura havia começado e, através dela, um vento frio chamado raiva começava a se infiltrar. Nem Valença nem o próprio Lucas podiam prever que essa pequena fissura se tornaria o ponto de partida para o colapso colossal que em breve derrubaria toda a fortaleza. Com a chegada do outono, o 73º Batalhão ficou excepcionalmente ocupado. Foi designado como a unidade a ser inspecionada pelo Comando Militar de Área. Era um evento importante, no qual generais e seus estados-maiores visitariam a base para verificar se os recursos estavam sendo usados corretamente e se a administração da unidade era transparente. A notícia caiu como uma bomba, virando a base de cabeça para baixo, como se uma guerra tivesse sido declarada. No centro de toda essa comoção estava o tenente-coronel Valença, que, despindo-se de sua habitual letargia, transformou-se no comandante perfeito. Ele começou a liberar uma energia tremenda, como um vulcão adormecido que desperta. Chegava antes do toque da alvorada e ficava até tarde da noite, pressionando os oficiais. Seus olhos tornaram-se afiados como os de um falcão, e sua voz, alta como um megafone. O que são essas pás enferrujadas no depósito? Pintem-nas para que pareçam novas, agora. A linha das pedras do canteiro está torta. Consertem. Verifiquem o uniforme da sentinela do portão. Com essa atitude mental, como esperam fazer a segurança? Seus gritos ecoavam por toda a base a todo momento. Do cardápio do refeitório, que ele normalmente ignorava, ao estado de organização dos arquivos na sala dos oficiais, e até mesmo ao ângulo do suporte de papel higiênico nos banheiros, nada escapava de sua crítica. Tudo era para as aparências. Ele não tinha interesse na capacidade de combate real da unidade ou no bem-estar dos soldados. Toda a base estava se transformando em um grande palco de teatro para um único dia de perfeição aos olhos dos generais. Soldados e oficiais estavam exaustos com o trabalho contínuo e as horas extras. O tempo de folga foi cancelado há muito tempo e nos fins de semana, todo o efetivo era mobilizado para capinar, pintar e embelezar o ambiente. O rosto de todos mostrava cansaço e descontentamento, mas ninguém ousava reclamar abertamente. Diante da fúria avassaladora de Valença, todos prendiam a respiração. Lucas também não estava livre dessa grande mascarada. Sua tarefa era levar Valença ao comando da divisão e da brigada para apresentar relatórios e buscar os materiais necessários para a inspeção. Dentro do carro, Valença não parava um segundo, sempre ao telefone, gritando com alguém ou com uma voz servil bajulando seus superiores. Lucas, observando sua duplicidade pelo espelho retrovisor, sentiu uma profunda aversão. Poucos dias antes da inspeção, Valença reuniu todos os comandantes de companhia e chefes de seção em sua sala. Em sua mesa, havia uma pilha de documentos com perguntas previstas para a inspeção e as respostas modelo. Escutem bem. O destino do nosso batalhão depende desta inspeção. Especialmente vocês, comandantes de companhia, fiquem atentos. É possível que os generais queiram ter conversas individuais com os soldados. Preparem-se para isso, instruindo-os rigorosamente. Valença apresentou uma lista de alguns soldados modelo que ele havia selecionado previamente. Eram soldados que geralmente viviam em silêncio, sem reclamações, ou aqueles um pouco ingênuos que seguiam as ordens sem questionar. Instruam esses soldados da seguinte forma: se perguntarem se estão satisfeitos com a vida na caserna, a resposta é invariavelmente muito satisfeito. Se perguntarem sobre abusos ou dificuldades, digam que nossa unidade tem um ambiente familiar e que tais coisas não existem. A comida é boa?
O alojamento é confortável? Respondam positivamente a todas as perguntas. Entendido? O capitão Mateus Ribeiro da primeira companhia falou com cautela. Comandante, mas isso não corresponde à verdade. Forçar os soldados a esconder suas dificuldades reais e a fazer um relato falso pode ser problemático. Naquele instante, o rosto de Valença endureceu. Ele bateu na mesa com a vareta de comando que segurava. Capitão Ribeiro, está questionando minhas ordens? Parece que você está louco para arrumar problema. Caia na real. Isso é para o bem de todos nós. Você quer que a unidade inteira seja manchada e que a reputação do general da divisão vá para a lama por sua causa? O positivo é bom. O que é bom, é bom. Tanta inflexibilidade. Valença fuzilou Ribeiro com o olhar e depois se virou para os outros oficiais, ameaçando-os. O mesmo vale para os outros. Se alguém disser algo desnecessário, eu não vou deixar barato. Se passarmos por esta inspeção sem problemas, a vida de todos ficará mais fácil. Então vamos aguentar um pouco mais. Suas palavras eram uma mistura de ameaça e persuasão. Os oficiais, todos de cabeça baixa, permaneceram em silêncio. Mesmo querendo dizer a verdade, o medo das represálias e das desvantagens os fez escolher o silêncio. Do lado de fora da porta, Lucas ouviu toda a conversa e sentiu seu coração gelar. Lá dentro, a verdade estava sendo embalada como mentira e a justiça se curvava à iniquidade. A inspeção, que existia para garantir a saúde da organização militar, estava se tornando um teatro para preservar a posição de um comandante corrupto. Finalmente chegou o dia da inspeção. A base estava impecavelmente arrumada, como uma noiva em seu casamento. Não havia um grão de poeira no pátio de formaturas, e todos os edifícios brilhavam com pintura fresca. Os sedãs pretos que transportavam os generais passaram pelo portão, e os soldados perfilados saudaram com vozes estrondosas e sincronizadas. Valença, com um sorriso amável e confiante, apresentou um briefing sobre a situação da unidade com eloquência. Citando dados e estatísticas preparados, ele enfatizou como a unidade era eficientemente administrada sob seu comando e como o moral da tropa estava nas alturas. Sua atuação foi tão perfeita que qualquer pessoa que não conhecesse a realidade da base acreditaria que ele era um comandante competente e dedicado. Lucas observava a cena de um canto. A imagem de Valença dançando sob os holofotes, em um palco construído com hipocrisia e mentiras, era repugnante. E ele sentiu uma profunda tristeza ao ver os inúmeros soldados mobilizados para sustentar aquele palco e os oficiais que, sabendo da verdade, permaneciam em silêncio. A visita dos generais continuou. Eles inspecionaram os alojamentos limpos e a academia de ginástica equipada com aparelhos modernos, mostrando-se satisfeitos. Nas breves conversas com os soldados previamente selecionados por Valença, apenas as respostas ensaiadas de satisfação total foram ouvidas. Tudo parecia estar correndo perfeitamente, de acordo com o roteiro de Valença. Quando o evento estava quase no fim, um coronel do Estado-Maior fez uma pergunta inesperada. Comandante, seu briefing foi excelente. Mas tenho uma curiosidade. Poderíamos ver o registro de viagens da viatura do comando? Gostaria de analisá-lo junto com os registros de despesas de combustível. Naquele momento, Lucas não perdeu a fugaz expressão de pânico que passou pelo rosto de Valença. O registro de viagens era o maior calcanhar de Aquiles de Valença. Ali estariam registrados todos os usos do veículo para fins particulares, disfarçados de missões oficiais. Claro, ele deve ter ordenado ao sargento da seção de transportes para falsificar grande parte, mas não poderia ser perfeito. O coração de Lucas começou a bater forte. Talvez aquela fosse a primeira pista que poderia desmascarar aquela grande farsa. A mascarada ainda não havia acabado. O momento mais brilhante havia passado, e agora se aproximava a hora em que as máscaras dos hipócritas começariam a cair, uma por uma. A inspeção do Comando Militar diária, graças à improvisação de Arthur Valença e à sua preparação minuciosa, pareceu terminar sem grandes problemas.
A pergunta perspicaz do coronel sobre o registro de viagens foi neutralizada por documentos previamente falsificados e pela resposta habilidosa do chefe de operações. Valença despediu-se dos generais, apertando a mão de cada um e proferindo promessas falsas de continuar a se dedicar à nação e ao exército. Tudo voltou ao normal. Ou melhor, seria mais preciso dizer que tudo voltou ao seu estado podre original. A energia que fora forçosamente mobilizada para a inspeção desapareceu como que por encanto, e a base mergulhou novamente em um pântano de letargia e estagnação. Valença, embriagado pelo alívio e pela autoconfiança de ter superado a inspeção com sucesso, continuou sua vida arrogante e devassa, ainda mais do que antes. Durante o expediente, ele frequentemente saía para jogar golfe com amigos ou beber em restaurantes de luxo na cidade, e o motorista, claro, era sempre Lucas. Lucas, ao ver os amigos de Valença com rostos avermelhados pelo álcool, saindo de carros importados, começou a suspeitar, pelas conversas que ouvia, que Valença tinha relações impróprias com fornecedores de material militar. Valença, aquela nova remessa de uniformes. Deixa com a minha empresa. Eu cuido bem de você. Seu Carlos, fale baixo. Alguém pode ouvir. Vou resolver tudo, não se preocupe. Hoje vamos só beber. As conversas secretas que eles tinham no carro gravavam-se na mente de Lucas. Ele se sentia um cúmplice de um grande crime, uma sensação desagradável que o dominava. A corrupção de Valença não se limitava a maltratar soldados e obter ganhos pessoais, ele se tornará um câncer que corroía a disciplina de todo o exército. Nessa época, uma pequena mudança ocorreu na vida de Lucas, o uso de celulares foi permitido. Uma janela de comunicação com o mundo exterior se abriu, mesmo que limitada às noites e fins de semana. Ele ligava para seus pais todas as noites, encontrando consolo para a difícil vida militar. As conversas com seu pai, um oficial da reserva, o faziam refletir muito. Filho, como está a vida militar? Como é o seu comandante? Seu pai sempre perguntava sutilmente sobre o ambiente na base e o comandante. Lucas, incapaz de contar a verdade, sempre dava respostas vagas. Ah, pai, é um quartel como qualquer outro. Todos estão fazendo o seu melhor em suas posições. O exército é assim. É onde se percebe dolorosamente a importância de um líder. Um grande comandante inspira respeito e une a tropa, mas um que não adoece toda a organização. Você precisa refletir bem sobre o que está vendo e aprendendo aí dentro. As palavras de seu pai sempre pesavam em seu coração. O que ele estava vendo e aprendendo? A calar-se diante da injustiça, a submeter-se ao poder, a enganar a própria consciência? Sempre que pensava no rosto de seu pai, sentia uma profunda culpa e vergonha. O clima sombrio na unidade piorou drasticamente. O capitão Mateus Ribeiro, incapaz de suportar mais os insultos e humilhações constantes de Valença, finalmente pediu transferência. Ele partiu silenciosamente, sem sequer se despedir adequadamente de seus homens. Sua ausência se tornou um aviso claro para todos os oficiais. Aquele era o destino de quem resistia à injustiça. Após a partida de Ribeiro, os oficiais tornaram-se ainda mais subservientes a Valença. Entre os soldados, os incidentes não paravam. Maus-tratos de soldados mais antigos contra os mais novos ocorriam secretamente, e um recruta, incapaz de suportar, tentou desertar, mas foi capturado. A unidade parecia calma por fora, mas por dentro estava como um furúnculo prestes a estourar. A raiz de todos os problemas era a ausência de um verdadeiro comandante, ou melhor, a presença de um comandante maligno que era pior do que nada. Lucas observava tudo isso, tremendo de impotência. Seria certo simplesmente esperar o dia de dar baixa? Seria o melhor, como disse o subtenente Ferreira, apenas aguentar. Não, isso não era aguentar, era ignorar. Ignorar a verdade, a justiça e os companheiros que sofriam. Era apenas um ato covarde. Ele decidiu. Tinha que fazer alguma coisa. Não podia continuar assim. Mas o que poderia fazer um cabo recém-promovido? Denunciar a ouvidoria do exército? Mas conseguiria suportar a retaliação que viria depois?
Valença era o rei daquela unidade, e corriam boatos de que ele tinha conexões fortes na divisão. O medo de que uma tentativa desajeitada só piorasse as coisas e acabasse prejudicando apenas a si mesmo o paralisava. Lucas começou a reunir provas. Qualquer coisa, por menor que fosse. Anotava secretamente em um pequeno caderno os horários e locais para onde Valença o convocava para tarefas pessoais, e o conteúdo das conversas. Também fazia backups periódicos dos arquivos de áudio da câmera de painel da viatura. Sua ação era como acender uma vela sozinho na escuridão. Era uma luz fraca e incerta, mas ele acreditava que um dia poderia se tornar a centelha que iluminaria a imensa escuridão. O inverno se aproximava. O inverno na base da serra era especialmente frio e longo. O vento gelado se infiltrava pelas frestas dos alojamentos, tocando os rostos dos soldados adormecidos. Era como o prelúdio de uma grande tempestade que se aproximava. A noite que abalaria toda a unidade se aproximava silenciosamente. E no olho do furacão estava um jovem soldado que decidiu não mais se calar e um comandante tolo que, embriagado por seu próprio poder, corria em direção à sua ruína. A calmaria sempre vem antes da tempestade. Era uma noite tardia, quando um vento cortante de inverno engolia todos os sons da base. Naquele dia, o treinamento havia sido particularmente exaustivo, e os soldados, logo após o jantar, caíram em um sono profundo. Lucas também, com o corpo exausto, deitou-se em sua cama e estava prestes a adormecer. Na escuridão, seu celular, deixado ao lado de sua cabeça, brilhou como um relâmpago e vibrou agudamente. Na tela, o nome, comandante. O coração de Lucas despencou. Uma ligação a essa hora nunca fora para algo bom. Ele engoliu em seco e atendeu a chamada com cautela. Do outro lado da linha, ouvia-se uma música alta misturada com risadas estridentes. E no meio do barulho, a voz arrastada e embriagada do tenente-coronel Valença atingiu seus tímpanos. É você, Lucas. Onde você está? Cabo Lucas, na escuta, senhor. Estou no alojamento. Lucas tentou manter a voz firme e respondeu calmamente. Seu desgraçado estava dormindo? Que vida boa, hein? Enquanto eu estou aqui fora, me matando em reuniões de negócios para o bem do batalhão. Era um sofisma. Ele claramente não estava trabalhando para o Batalto, mas sim se divertindo com amigos. Não, senhor. Qual é a ocorrência? Venha para a cidade agora mesmo. Vou te mandar o endereço. Chegue aqui em 10, não 15 minutos. Entendeu? Lucas ficou sem palavras. Já passava da meia-noite. Para sair da base precisava da permissão do oficial de dia, e para dirigir a viatura, eram necessários procedimentos complexos como autorização de saída e inspeção do veículo. Ignorar tudo isso e convocar um soldado no meio da noite apenas para ser seu motorista particular era um absurdo. Comandante, é noite, a circulação de viaturas é restrita. Não há autorização de saída e, acima de tudo, para sair da base, é necessário um procedimento formal. Lucas reuniu coragem para citar as regras. Mas a resposta foi uma torrente de gritos e palavrões. Que porra é essa? Está me respondendo? Procedimento? Eu sou o procedimento e a lei aqui, seu merda. Militar cumpre ordem, não discute. Quer me desobedecer? Quer ir para a cadeia? Venha para cá agora. O grito do outro lado da linha quase estourou seus tímpanos. Lucas percebeu que não podia mais resistir. O medo de ser realmente punido por insubordinação o dominou. Entendido, senhor. Partindo imediatamente. A mão de Lucas tremia ao desligar o telefone. Ele se vestiu silenciosamente na escuridão. Seus colegas dormiam profundamente nas camas ao redor. Ouvindo suas respirações pacíficas, sua própria situação parecia ainda mais miserável. Ele saiu do alojamento na ponta dos pés e foi para a sala do oficial de dia. O tenente de serviço se assustou com sua aparição. Lucas explicou a situação, uma chamada de emergência do comandante. O rosto do tenente expressava um dilema.
Ele também sabia que a ordem de Valença era abusiva, mas o mero tenente não podia recusar a ordem de um tenente-coronel. Ah, esse comandante. Tudo bem. Leve a viatura. Eu aviso o portão. Mas dirija com cuidado e se algo acontecer, me ligue imediatamente. Ele permitiu a contragosto, mas não escondeu o olhar preocupado. Lucas agradeceu com um aceno amargo e foi para a seção de transportes. O ar frio da noite penetrou fundo em seus pulmões. Ao ligar a viatura do comando, os faróis cortaram a escuridão. Ao passar pelo portão principal, ele olhou pelo retrovisor as luzes da guarita se afastando. Sentia-se como se estivesse deixando uma fortaleza segura para ser engolido por um abismo onde um monstro o esperava. O endereço que Valença enviou era de uma boate de luxo em uma rua tranquila da cidade. Ao estacionar em frente ao prédio com letreiros de neon chamativos, logo depois, um Valença completamente bêbado saiu cambaleando, amparado por outros homens. Ele mal conseguia se manter em pé. Você chegou, seu desgraçado. Atrasado. Lucas desceu do carro, aproximou-se e fez continência. O cheiro forte de álcool atingiu suas narinas. Os homens que pareciam ser colegas de Valença deram tapinhas no ombro de Lucas. Bom trabalho, jovem. Cuide bem do nosso coronel. O tom deles não era de compaixão ou desculpa, mas de uma atitude de quem considera aquilo normal. Lucas forçou um sorriso e ajudou Valença a entrar no banco do passageiro. Quando tentou colocar o cinto de segurança, Valença afastou sua mão com irritação. Deixa disso. Vamos. Rápido. Com o coração pesado, Lucas assumiu o volante. O carro estava impregnado com o cheiro de álcool e a respiração ofegante de Valença. Ele abriu um pouco a janela para deixar o ar frio da noite entrar. Bêbado, Valença falava coisas sem sentido, um fluxo de palavras incompreensíveis. Queixas sobre a dureza da vida militar, reclamações sobre um mundo que não o reconhecia e fofocas depreciativas sobre seus subordinados. Você sabe quem eu sou? Antigamente eu era um cara respeitado. Agora todo mundo me ignora. Especialmente aquele capitão Ribeiro. Só porque veio da AMA, se acha o máximo. Por isso que eu o mandei para outro lugar. Ah! Ouvindo sua confissão desprezível, Lucas apertou o volante com força. A raiva subia, mas ele não demonstrou emoção e continuou dirigindo em silêncio. A ideia de que isso também poderia servir como prova passou por sua mente. A câmera de bordo estaria gravando toda a conversa. Depois de um tempo, o conjunto de apartamentos militares onde Valença morava apareceu. Lucas estacionou no subsolo e acordou Valença, que havia adormecido. Comandante, chegamos. Valença mal abriu os olhos e ficou sentado, atordoado por um longo tempo. Lucas esperou que ele descesse. Pensou que aquele tempo infernal estava finalmente acabando e que poderia voltar para a base. No entanto, Valença não demonstrou intenção de sair do carro e, em vez disso, deu a Lucas uma ordem inesperada. Ei, não fique aí parado. Suba um pouco comigo. Senhor, está surdo? Sobe comigo. Tenho uma coisa para você fazer. O peito de Lucas gelou mais uma vez. Nesta noite profunda, o que mais o esperava em sua casa? Levado por uma ordem irrecusável, ele amparou o cambaleante Valença e entrou no elevador. No momento em que a porta de seu apartamento se abriu, Lucas sentiu que estava entrando em um abismo ainda mais profundo e escuro. O apartamento do tenente-coronel Arthur Valença era desprovido de qualquer calor. Sua esposa e filhos estavam na casa dos sogros, então o amplo apartamento estava vazio e tinha um ar desolador. Na sala, embalagens de comida delivery e garrafas de bebida vazias estavam espalhadas desordenadamente. Valença, sem sequer tirar os sapatos, jogou-se no sofá. Então apontou para a entrada e ordenou a Lucas: ali, em cima da sapateira, está minha carteira. Pegue-a. Lucas, sem nem tirar o coturno, obedeceu e entregou-lhe a carteira. Valença tirou algumas notas amassadas e as jogou para Lucas. Pegue isso. Vá agora mesmo na loja de conveniência e compre 2 garrafas de cachaça e uns petiscos, tipo torresmo e linguiça. Rápido.
Lucas olhou para o dinheiro em sua mão. E um momento depois, levantou a cabeça e encarou Valença. Em seus olhos não havia mais medo ou submissão, mas um desprezo gelado e raiva. Até aquele momento, ele havia obedecido às ordens de um superior como um soldado. Mesmo que fossem ordens injustas e pessoais, aconteciam dentro do contexto militar. Mas naquele instante, Valença havia cruzado a última fronteira. Ele estava tratando Lucas não como um soldado, mas como um servo que ele podia comprar com seu dinheiro. Comandante, sou seu subordinado, não seu mensageiro particular. Não estou em horário de serviço, e não posso atender a pedidos de natureza pessoal como este. As palavras que saíram da boca de Lucas foram surpreendentemente firmes e frias, até para ele mesmo. Pela primeira vez, ele se rebelava abertamente contra uma ordem do rei. Os olhos de Valença, turvos pela bebida, se arregalaram. Ele se levantou do sofá de um salto e agarrou Lucas pelo colarinho. Junto com o hálito de álcool, seu rosto furioso se aproximou do de Lucas. Seu moleque, você enlouqueceu? O que você disse? Que não vai fazer? Quem você pensa que é para desobedecer minha ordem? Acha que porque estamos fora do quartel, este não é o meu mundo? Acha que se eu tirar a farda tudo acaba? Não. Eu continuo sendo um tenente-coronel e você é até o fim meu subordinado, seu merda. Valença empurrou Lucas com força contra a parede. Com um baque surdo, as costas de Lucas bateram na parede fria. O impacto o deixou sem ar por um instante, mas ele não piscou e encarou Valença diretamente. Seus olhos ardiam com uma determinação inabalável de não mais fugir ou se submeter. Vai usar de violência também? Ótimo. Isso também será um ato cometido pelo Senhor. O quê? Este desgraçado ainda não aprendeu a lição. Valença levantou o punho. Naquele momento, uma frase baixa, mas fria como gelo, saiu dos lábios de Lucas. Pode bater. Faça o que quiser. Mas a responsabilidade por todas as suas ações será inteiramente do Senhor. Diante da postura gélida de Lucas, o punho de Valença hesitou no ar. Fosse pelo álcool ou pela surpresa com a forte resistência de Lucas, que ele nunca tinha visto, seus olhos vacilaram. Ele encarou Lucas por um momento, depois soltou seu colarinho e recuou. Ah, que moleque engraçado. Certo, tudo bem. Se é tão corajoso assim, então suma. Desapareça da minha frente agora mesmo. Mas é bom você se preparar para o que vai acontecer amanhã. Acabar com a vida militar de um soldadinho como você é a coisa mais fácil do mundo para mim. Deixando a ameaça no ar, Valença sentou-se novamente no sofá. Lucas, em silêncio, ajeitou o colarinho amassado e se virou. E antes de sair pela porta, deixou uma última frase. Eu não esqueci do meu dever como soldado. Quem esqueceu do dever foi o Senhor. Depois de fechar a porta, Lucas desceu correndo pelas escadas de emergência, sem nem pensar em esperar o elevador. O ar frio esfriou sua cabeça quente. Ao chegar ao estacionamento subterrâneo, ele se sentou no banco do motorista e respirou fundo. Seu coração batia descontroladamente. Não era de medo. Era por uma onda de emoções intensas, uma mistura de raiva reprimida e a libertação de finalmente tê-la extravasado. Ele fechou os olhos por um momento pensando. Agora não havia mais volta. Amanhã, ao retornar à base, Valença, como prometido, não o deixaria em paz. Ele o atormentaria de todas as maneiras injustas e, no final, arruinaria sua vida militar. Não havia mais para onde recuar. Era hora de lutar. Pela sua honra, por sua dignidade pisoteada e para derrubar este reino corrupto. Lucas pegou o celular do bolso. Na lista de chamadas encontrou um número familiar e o pressionou por um longo tempo. Pai. O telefone tocou algumas vezes e finalmente a voz de seu pai, sonolenta, atendeu. Lucas? Por que está ligando a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele tentou parecer forte, mas ainda estava com medo. Diante de um poder tão grande, ele era apenas um jovem de 20 e poucos anos. Sua voz tremeu. Pai.
Preciso te contar uma coisa. Seu pai, sentindo a urgência em sua voz, recompôs-se. Sim, pode falar. Com calma. Seja o que for, seu pai vai ouvir. A palavra calorosa de seu pai fez com que lágrimas quentes brotassem em seus olhos. Ele não se segurou mais. Começou a contar tudo, toda a injustiça e humilhação que sofreu nos últimos meses, a face repugnante de Arthur Valença e o que acabará de acontecer. Do outro lado da linha, o pai, ouvindo silenciosamente a história do filho, respirava cada vez mais pesadamente. Quando a história de Lucas terminou, um silêncio pesado se instalou. E a voz de seu pai, quebrando o silêncio, estava incomparavelmente mais baixa e fria. Entendi. Eu entendi o que você passou. Não se preocupe mais. E amanhã de manhã, volte para a base como se nada tivesse acontecido e cumpra suas tarefas. O resto, este pai aqui resolve. Lucas, sentindo a raiva fria e a determinação na voz de seu pai, tremeu sem perceber. Ele ainda não sabia. Não sabia que seu telefonema havia despertado um leão adormecido chamado Comando do Exército. E não sabia quais seriam as consequências da fúria daquele leão. A fronteira havia sido cruzada. A hora do julgamento se aproximava. Do outro lado da linha, no silêncio, o general de divisão Ricardo Almeida ouviu cada palavra da confissão embargada de seu filho. Em sua mente, cada incidente relatado por Lucas era vividamente reconstruído. A chamada de um comandante bêbado no meio da noite, a tarefa de cuidar do jardim particular, as inúmeras incumbências pessoais e, finalmente, a explosão de violência e ameaças. A humilhação e a impotência que seu filho deve ter sentido o atingiram como se fossem suas. A fúria de um pai subiu-lhe à cabeça, mas ele não perdeu a compostura forjada por décadas de serviço militar. Ele não era apenas o pai de um soldado. Era o general de divisão Ricardo Almeida, chefe do Centro de Controle Interno do Exército, responsável por toda a fiscalização e inspeção das forças terrestres. As duas estrelas em seus ombros não simbolizavam apenas honra ou poder, representavam o peso de uma responsabilidade imensa de vigiar para que a gigantesca organização do Exército seguisse o caminho certo e de extirpar as partes podres. E agora, seu próprio filho estava sofrendo no epicentro de uma dessas partes podres. Lucas, disse o general Almeida. Sua voz não era mais a de um pai amoroso. Era a voz fria e de aço que ele usava ao interrogar oficiais corruptos e desvendar grandes esquemas de fraude. A partir de agora, ouça atentamente o que vou dizer e faça exatamente como eu mandar. Primeiro, volte para a base imediatamente. No caminho, não ligue nem mande mensagem para ninguém. Segundo, amanhã de manhã, haja como de costume. Não conte a ninguém o que aconteceu esta noite. Especialmente para esse tenente-coronel que o atormentou. Dirija o carro dele como sempre, siga as ordens dele. Terceiro, as provas que você disse ter reunido, como os vídeos da câmera de bordo e as anotações, guarde-as em um lugar seguro para que ninguém as encontre. Espere até que eu envie alguém. Consegue fazer isso? Antes mesmo de ouvir a resposta do filho, ele já havia traçado todo o plano. Isso não era mais uma questão de vingança pessoal. Tinha que ser uma operação de limpeza oficial do Exército contra um comandante corrupto que privatizou uma unidade, tratou seus subordinados como escravos e manchou a honra da instituição. E o processo deveria ser rápido, secreto e sem margem para erros. Desligando o telefone, o general Almeida levantou-se da cama e foi para seu escritório. Por um momento, olhou para a escuridão lá fora. Em algum lugar naquela escuridão, seu filho estaria voltando para a base, engolindo humilhação e raiva. Ele pegou o telefone e discou um número de discagem rápida. Antes que o segundo toque soasse, uma voz desperta atendeu. Coronel Mendes na escuta. Era o coronel Fábio Mendes, chefe da Divisão de Investigações Especiais, diretamente subordinado ao general Almeida. Ele era o homem de confiança do general e conhecido no exército como a lâmina mais afiada. Mendes, sou eu. Desculpe acordá-lo. Ouça com atenção. O sigilo é vital.
Reúna 3 dos seus homens mais confiáveis da sua equipe e convoque-os para uma reunião de emergência no meu gabinete, agora mesmo. 2 oficiais superiores e um investigador. Silenciosa e rapidamente. Entendido, general. Posso perguntar do que se trata? Vamos realizar uma inspeção surpresa e completa no 73º Batalhão de Infantaria de Selva, subordinado à 45ª Divisão. O comandante é um tenente-coronel chamado Arthur Valença. Você estará no comando da operação de campo. Detalhes no meu gabinete. O general Almeida foi breve e desligou. Ele foi ao guarda-roupa e começou a vestir seu uniforme. Seus movimentos eram decididos enquanto vestia a farda impecavelmente passada e calçava os coturnos brilhantes. Ele não estava agindo por vingança pelo filho. Estava apenas fazendo o que deveria ser feito, não em nome de um pai, mas em nome de um general e de um soldado. 1 hora depois, as luzes se acenderam no gabinete do general Almeida, atravessando os corredores escuros do quartel-general do Exército em Brasília. O coronel Mendes e sua equipe estavam de pé diante dele, com expressões tensas, cada um segurando uma pasta. O general Almeida, para manter o sigilo, serviu-lhes café pessoalmente sem usar uma ordenança. E então, em voz baixa, começou o briefing. O alvo desta inspeção não se limita às irregularidades pessoais de Arthur Valença. Inclui o relaxamento da disciplina em toda a unidade sob seu comando, abusos, possível desvio de material, tudo. O conteúdo da denúncia é extremamente sensível, portanto, até chegarem ao local, o nome da unidade inspecionada não deve ser conhecido por ninguém além de vocês. Ele escondeu completamente o fato de que o denunciante era seu filho. Não queria deixar a menor brecha que pudesse comprometer a imparcialidade da inspeção. Ele disse que a denúncia, altamente crível, partiu de um soldado anônimo. Valença é provavelmente uma figura astuta e dissimulada. Se a informação vazar, ele terá tempo para destruir provas e combinar versões. Portanto, agiremos antes do amanhecer. Sem notificação prévia à divisão ou à brigada. A partir do momento em que passarem pelo portão, assumam o controle de todas as redes de comunicação da base e restringam a movimentação do pessoal. Ninguém deve poder contatar o exterior. Como se estivesse desdobrando o mapa de operações, o general Almeida explicou o plano de inspeção detalhadamente. Suas instruções eram específicas e meticulosas. Uma equipe faria uma busca simultânea na sala do comandante e em sua residência para apreender computadores e documentos. Outra equipe investigaria a seção administrativa e o almoxarifado para verificar os livros contábeis e o inventário de materiais. E o coronel Mendes conduziria pessoalmente entrevistas detalhadas e individuais com os oficiais e soldados do batalhão. Era crucial garantir a segurança do motorista do comandante, obter seu testemunho e as provas que ele possuía o mais rápido possível. Coronel Mendes, delego a você plenos poderes. Todas as decisões em campo são suas. Não se deixe abalar por nenhuma pressão externa ou tentativa de suborno. Investigue com base apenas nos fatos e nas provas. Lembre-se, não deve haver clemência para quem mancha a honra do Exército. Entendido, general. Os olhos do coronel Mendes e de sua equipe brilhavam intensamente. Eles compreendiam a magnitude da missão que lhes fora confiada. Não era uma simples inspeção. Era uma operação de ataque, como um punhal afiado cravado no coração de um poder corrupto. Após a reunião, a equipe do coronel Mendes preparou-se imediatamente para partir. 2 sedãs pretos sem placas saíram silenciosamente do estacionamento do quartel-general do Exército e desapareceram na escuridão. O general Almeida ficou à janela de seu gabinete, observando por um longo tempo a direção em que eles haviam partido. Uma miríade de emoções o invadia. A culpa e a raiva pela dor de seu filho, e a pesada responsabilidade como um comandante que colocava à prova a capacidade de autocorrecção do Exército. Ele fez um juramento silencioso. A partir deste incidente, ele garantiria que não houvesse outro soldado sofrendo como seu filho, e que o ciclo de abuso de poder profundamente enraizado no Exército seria quebrado de uma vez por todas. O que começou em nome de um pai, agora se tornará uma batalha pela honra de todo o Exército. O céu a leste começava a clarear.
Sobre o forte do silêncio, a inevitável manhã do julgamento estava raiando. A madrugada no 73º Batalhão começou como sempre, envolta em uma névoa densa e silêncio. Alheio à comoção da noite anterior, Lucas, após a ligação com o pai, passou a noite em claro e levantou-se no horário de sempre. Agindo como se nada tivesse acontecido, ele fez sua higiene e vestiu o uniforme. Sua mente estava calma como o olho de um furacão, mas por dentro, uma tensão enorme o dominava. Ele confiava nas palavras do pai, mas não conseguia imaginar o que ou como as coisas iriam mudar. Ele foi para a seção de transportes, ligou a viatura do comando e começou o aquecimento. Seus movimentos ao fazer a verificação de rotina eram os mesmos de sempre, mas todos os seus sentidos estavam aguçados na direção do portão da base. Na mesma hora, o tenente-coronel Arthur Valença, com a cabeça latejando de ressaca, mal conseguiu se levantar da cama em sua casa na Vila Militar. As lembranças da noite anterior vinham em flashes. O olhar desafiador e a voz firme de seu motorista, aquele cabo Lucas que parecia tão jovem e inofensivo. Ele franziu a testa, irritado. Aquele moleque atrevido. Hoje ele vai ver. Vou transformar a vida militar dele num inferno. Ele se dirigiu ao banheiro, alimentando seu desejo de vingança. Enquanto tomava banho e fazia a barba, planejava mentalmente que tipo de retaliação infligiria a Lucas. Transferi-lo para a companhia com mais trabalho pesado? Ou talvez abrir um processo disciplinar contra ele por qualquer pretexto? Ele acreditava que esmagar um jovem soldado com o poder que detinha era mais fácil do que estalar os dedos. Ele tinha acabado de se barbear e estava prestes a vestir o uniforme quando a campainha tocou. Ninguém costumava visitá-lo tão cedo. Pensando que poderia ser um entregador de jornal ou leite, ele olhou o interfone com uma expressão de enfado. Na tela, porém, viu dois homens à paisana, com expressões sérias. Quem é? Uma voz grave veio do outro lado. Do Centro de Controle Interno do Exército. O senhor é o tenente-coronel Arthur Valença? Viemos para uma investigação. Por favor, abra a porta. Centro de Controle Interno do Exército. Ao ouvir essas palavras, o cérebro de Valença pareceu congelar. A ressaca desapareceu instantaneamente. Por quê? Por que o controle interno do Exército viria até ele sem aviso? Sentindo um perigo instintivo, ele recuou. Do que se trata? Por que vieram? Explicaremos quando abrir a porta. Se não cooperar, seremos forçados a entrar. A voz era educada, mas carregada de uma firmeza irrecusável. Valença hesitou por um momento e com as mãos trêmulas destrancou a porta. Assim que a porta se abriu, os dois homens entraram e apresentaram suas identidades. Simultaneamente mostraram um mandado de busca e apreensão diante de seus olhos. Recebemos uma denúncia sobre alegações de má conduta do tenente-coronel. A partir de hoje procederemos com a busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete. O senhor tem o direito de constituir um advogado e de permanecer em silêncio. No entanto, informamos que a recusa em cooperar com a investigação ou a tentativa de destruir provas podem resultar em penalidades agravadas. O rosto de Valença ficou pálido. Ele não conseguiu dizer uma palavra, apenas ficou ali, atordoado. No mesmo instante, uma situação semelhante se desenrolava no portão da base. Dois sedãs pretos surgiram da escuridão e pararam em frente à guarita. Quando a sentinela se aproximou para verificar a identidade, o coronel Fábio Mendes desceu do carro, apresentou sua identidade e disse: Equipe de inspeção do Quartel-General do Exército. A partir de agora, todo o acesso a esta unidade está controlado. Além disso, cortem todas as comunicações com e sem fio, e garantam que ninguém, exceto o oficial de dia, possa contatar o exterior. Chame o oficial de dia imediatamente. A chegada repentina da equipe de inspeção do QG virou a guarita de cabeça para baixo. O oficial de dia, informado pelo sargento de serviço, correu para o portão. O coronel Mendes deu a ele as mesmas ordens. A partir de agora e até o final da inspeção, todo o pessoal, incluindo o comandante e os chefes de seção, não deve deixar suas posições atuais.
Em especial, localizem o cabo Lucas Almeida, motorista do comandante, e tragam-no até mim imediatamente. A equipe do Coronel Mendes moveu-se com precisão militar. Uma equipe foi diretamente para a sala do comandante, trancou a porta e começou a selar o computador e os arquivos. Outra equipe tomou controle da seção administrativa, apreendendo todos os documentos contábeis e registros de despesas. Em um instante, o 73º Batalhão foi transformado em uma gigantesca sala de interrogatório, completamente isolada do mundo exterior. O oficial de dia correu até Lucas, que estava verificando a viatura na seção de transportes. Cabo Almeida, você. Venha comigo rápido. O pessoal do QG está te procurando. O rosto do oficial de dia estava pálido. Lucas sentiu que a hora havia chegado. Ele acenou silenciosamente e seguiu o oficial de dia. Ao entrar no prédio do comando, uma atmosfera tensa e completamente diferente do habitual o envolveu. Agentes à paisana circulavam pelos corredores, e todos os oficiais estavam confinados em seus gabinetes com expressões sérias. Lucas foi levado a uma sala de reuniões. Lá dentro, o coronel Fábio Mendes estava sentado sozinho, revisando alguns documentos. Quando Lucas entrou, ele levantou a cabeça e o examinou de cima a baixo com um olhar penetrante. Você é o cabo Lucas Almeida? Cabo Lucas Almeida, senhor. Sente-se. Não precisa ficar tenso. Estamos aqui para ajudá-lo. A partir de agora, tudo o que você precisa fazer é contar a verdade sobre tudo o que viu, ouviu e vivenciou. Prometo que tudo o que você disser será estritamente protegido e que você não sofrerá nenhuma retaliação por isso. A voz do Coronel Mendes era calma, mas transmitia uma forte sensação de confiança. Lucas finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele endireitou a postura e começou a relatar calma e detalhadamente tudo o que havia acontecido. Cada palavra de seu testemunho se tornava um poderoso ariete, derrubando o castelo construído pelo rei corrupto Arthur Valença. A incursão da madrugada fora um sucesso. O longo dia do julgamento estava apenas começando. O tenente-coronel Arthur Valença, confinado em sua própria casa, observava impotente enquanto os agentes de inspeção reviravam tudo sob vigilância constante. Seu computador pessoal, os documentos em suas gavetas, até mesmo uma conta bancária secreta escondida no fundo do guarda-roupa, todos os seus segredos estavam sendo expostos. Ele tentava desesperadamente pensar. Quem? Quem o havia denunciado? O rosto do cabo Lucas Almeida que o desafiara na noite anterior veio à mente. Mas era impossível que um simples soldado pudesse mobilizar o quartel-general do exército. Ele pensou que deveria haver alguém por trás disso, repassando mentalmente os rostos de colegas e superiores com quem poderia ter criado inimizades. Pouco depois, um agente se aproximou dele. Tenente-coronel, o senhor precisa vir conosco para a base. Haverá uma investigação adicional em seu gabinete. Como um prisioneiro sendo levado para a execução, ele foi escoltado para fora de sua casa. Lá fora, a viatura de comando que ele conhecia tão bem o esperava. No entanto, no banco do motorista não estava Lucas, mas um investigador desconhecido. O coração de Valença afundou. Isso significava que Lucas já estava nas mãos deles. Ao chegar à base, ele percebeu que seu reino havia sido completamente conquistado. A área ao redor do prédio do comando estava controlada por agentes desconhecidos, e todos os oficiais e soldados aguardavam em locais designados, sendo interrogados um por um. Ninguém se atrevia a se aproximar de Valença, a falar com ele ou a encará-lo. Os subordinados que até ontem tremiam com uma única palavra sua agora o evitavam como se ele não existisse, ou como se fosse um doente contagioso. Era o fim miserável de quem perde o poder. Ele foi levado para seu próprio gabinete. Lá, o coronel Fábio Mendes o esperava de braços cruzados. Sobre a mesa, estavam seu computador, inúmeras pastas de documentos e seus pertences pessoais apreendidos. Tenente-coronel Arthur Valença, correto? Antes de começarmos o interrogatório, reitero, responda a todas as perguntas com sinceridade. Falsos testemunhos não o ajudarão em nada. A voz do coronel Mendes era fria como gelo. Valença tentou fingir calma ao se sentar.
Qual o motivo desta abordagem agressiva tratando-me como um criminoso? O que eu fiz de tão errado? O coronel Mendes ignorou suas palavras e colocou uma folha de papel à sua frente. Era uma cópia do registro de viagens da viatura do comando. Explique-me isto. Nos últimos 6 meses, há dezenas de registros de viagens nos fins de semana e à noite, sob o pretexto de reconhecimento de área de operações ou visita a subordinados. No entanto, no mesmo horário, a localização do seu celular foi rastreada para campos de golfe, áreas de entretenimento noturno ou residências de amigos na cidade. Como isso se explica? O rosto de Valença endureceu. Eles já sabiam de tudo. O fato de terem rastreado seus registros de comunicação significava que esta inspeção não era uma simples verificação de denúncia, mas uma investigação direcionada, com ele como alvo desde o início. E se isso deve ser um mal-entendido? Eu poderia ter encontrado um conhecido por um momento enquanto estava em serviço, não? Enquanto ele gaguejava desculpas, o coronel Mendes pegou outro documento. Era um relatório de despesas com combustível e material de consumo da unidade. E quanto a isso? Temos testemunhos de que o senhor foi visto várias vezes abastecendo seu carro particular com o combustível da unidade. Também temos provas de compras de artigos de golfe e bebidas de luxo com o dinheiro do batalhão. E há depoimentos de que o senhor recebia favores regulares de fornecedores. Vai negar tudo isso? O interrogatório do coronel Mendes era implacável. Sem dar a Valença a chance de se defender, ele apresentava, uma a uma, as provas coletadas. Entre as provas estavam os depoimentos assinados pelo chefe de operações e pelo sargento ajudante, homens que Valença considerava seus confidentes. Diante da crise não havia lealdade eterna. Para se salvarem, eles detalharam todas as irregularidades de Valença, jogando a responsabilidade sobre ele. A prova mais contundente foi o arquivo de áudio da câmera de bordo entregue pelo cabo Lucas Almeida. O arquivo continha gravações de Valença fazendo chamadas pessoais, insultando subordinados e até mesmo insinuando subornos. Quando sua própria voz ecoou pelo gabinete, Valença finalmente desmoronou. A arrogância e a raiva desapareceram de seu rosto, substituídas por choque, desespero e subserviência. Eu errei. Perdi o juízo por um momento. Por favor, me dê uma chance. Apenas uma. Prometo que isso nunca mais acontecerá. Ele se levantou e curvou a cabeça, implorando por perdão. Mas a expressão do coronel Mendes não mudou. O senhor mesmo jogou fora suas chances. O senhor manchou a honra de um militar, abandonou os deveres de um comandante e desviou propriedade do Estado. Acima de tudo, pisou na dignidade de seus subordinados. Alguém como o senhor não tem mais o direito de vestir esta farda. A investigação continuou até tarde da noite. As irregularidades de Valença eram como as camadas de uma cebola. Quanto mais se investigava, mais apareciam. Seu reino estava desmoronando de forma patética. Enquanto isso, os soldados estavam reunidos nos alojamentos cochichando. Com uma mistura de medo e curiosidade, eles observavam em silêncio a queda de seu rei. Nos rostos dos soldados que gemiam sob a tirania de Valença, um leve alívio e satisfação eram visíveis. E muitos deles suspeitavam que o cabo Lucas Almeida estava no início de toda essa mudança. Lucas, após terminar seu depoimento, voltou ao alojamento e permaneceu em silêncio em seu lugar. Seus colegas se aproximaram e perguntaram se ele estava bem, mas ele apenas acenou com a cabeça. Ele não estava embriagado por um sentimento de vingança ou heroísmo. Apenas pensava que tinha feito o que era natural para um soldado e um ser humano, corrigir o que estava errado. No reino sem rei, junto com a confusão, brotava uma vaga expectativa por uma nova ordem. A longa e escura noite do 73º Batalhão estava passando, e uma nova manhã estava chegando. Mas ninguém ainda sabia se essa manhã traria esperança para todos. Enquanto a investigação sobre o tenente-coronel Valença prosseguia, o 73º Batalhão foi envolvido por uma confusão e um silêncio sem precedentes. A imagem do comandante supremo da unidade sendo levado para interrogatório pela equipe de inspeção do Quartel-General do Exército foi um choque tremendo para todos.
especialmente os oficiais que, próximos a Valença, haviam auxiliado em suas irregularidades ou se beneficiado de sua omissão, estavam em estado de pânico. Eles tremiam de medo, sem saber quando a lâmina da inspeção se voltaria para seus próprios pescoços. A equipe do coronel Fábio Mendes não se contentou em punir apenas Valença. Eles decidiram aproveitar a oportunidade para arrancar pela raiz a cultura de abuso e a falta de disciplina que infestavam o 73º Batalhão. O escopo da investigação foi ampliado para toda a unidade. Entrevistas individuais foram conduzidas com todos os oficiais e soldados, com a garantia de anonimato. As pessoas que, a princípio, temiam retaliações e hesitavam em falar, gradualmente abriram seus corações diante da persuasão insistente da equipe de inspeção e da promessa de proteção total. De suas bocas, verdades há muito reprimidas jorraram como uma torrente. Não apenas os abusos e a tirania de Valença, mas também o desvio de fundos por certos oficiais, os maus-tratos de soldados mais antigos contra os mais novos, a negligência no treinamento e na manutenção de equipamentos, todas as feridas ocultas da unidade foram expostas sem piedade. O cabo Lucas Almeida esteve no centro de todo o processo. A pedido da equipe de inspeção, ele entregou o caderno onde fazia anotações e os arquivos de backup da câmera de bordo como prova. Suas evidências desempenharam um papel decisivo na comprovação das acusações contra Valença. Os investigadores, enquanto admiravam sua calma e coragem, expressaram pesar pelo sofrimento mental que ele deve ter suportado sozinho. No entanto, revelar a verdade teve seu preço. Dentro da base, as opiniões sobre Lucas se dividiram drasticamente. Muitos soldados o viam como um herói que derrubou um comandante corrupto e o apoiavam secretamente. Expressavam sua gratidão, dizendo que graças a Lucas, puderam se livrar de anos de opressão. Contudo, alguns oficiais e soldados mais antigos o viam de outra forma. Eles o rotularam como um delator, um traidor da organização. Especialmente aqueles que levavam uma vida militar confortável sob Valença, o criticavam por ter causado problemas na unidade e destruído sua tranquilidade. Por causa daquele Lucas, a base virou um caos. Por pior que o comandante fosse, como ele pôde denunciar um superior? A disciplina militar foi para o ralo. Eles não diziam abertamente, mas cochichavam pelas costas, tentando isolá-lo. Lucas ouvia as vozes de crítica, mas tentava aceitá-las com calma. Ele acreditava que o que fez foi o certo, mas percebeu que a solidão e a dor eram o preço a pagar por expor o lado sombrio da organização. Quem o apoiou foram alguns colegas de mesma opinião e o subtenente Jonas Ferreira. Um dia, na cantina, Ferreira sentou-se silenciosamente ao lado de Lucas, que comia sozinho. Cabo Almeida, está difícil, não é? Estou bem, subtenente. Que bem o quê? Você fez algo que seria pesado para qualquer um da sua idade. Não desanime. Graças a você, esta unidade teve a chance de renascer. Não importa o que digam, você não fez nada de errado. Você fez a coisa certa. Com o tempo todos vão entender. O incentivo caloroso do subtenente Ferreira emocionou Lucas. Ele não estava sozinho. O fato de ter pessoas ao seu lado que apoiavam e entendiam suas ações foi um grande consolo. Após dias de intensa inspeção, a equipe do coronel Mendes partiu com uma vasta quantidade de material de investigação. Na base que eles deixaram para trás, um silêncio estranho se instalou, como após a passagem de um furacão. Valença foi afastado de suas funções e, sem poder retornar à unidade, enfrentou um processo disciplinar no quartel-general do Exército. Sua vaga foi preenchida por um comandante interino enviado da brigada. O novo comandante interino esforçou-se para controlar a situação caótica e restabelecer a disciplina. Ele reuniu toda a tropa e declarou oficialmente: este incidente é uma grande dor e uma lição para todos nós. As práticas erradas e os abusos serão completamente erradicados a partir de agora. Qualquer um que sofra ou testemunhe uma injustiça, independentemente da patente, deve se reportar diretamente a mim. Ouvirei suas opiniões e farei o meu melhor para criar uma unidade transparente e justa. Em particular, não tolerarei qualquer desvantagem ou tratamento injusto contra o soldado que teve a coragem de revelar a verdade.
Sua declaração firme deu nova esperança aos membros da unidade. A mudança, embora lenta, estava definitivamente começando. Naquela noite, Lucas falou com seu pai ao telefone. O pai disse que havia recebido o relatório de que a inspeção havia terminado com sucesso. Você sofreu muito, meu filho. Eu sei o quão pesado foi o fardo da verdade que você carregou. Mas você superou esse peso e fez algo muito importante. Seu pai tem orgulho de você. Não, pai. O que eu fiz foi apenas o que deveria ser feito. Ter a coragem de fazer o que é certo quando todos os outros se omitem, esse é o verdadeiro espírito militar. Não se esqueça disso. Após a ligação com o pai, Lucas olhou pela janela do alojamento. As estrelas no céu noturno brilhavam excepcionalmente. Ele relembrou os eventos pelos quais passou. Humilhação e raiva, medo e solidão, todas essas emoções passaram por ele como um panorama. Foi difícil, mas ele não se arrependia. Revelar a verdade foi doloroso, mas por ter suportado essa dor, ele podia agora falar de um amanhã melhor. Ele havia crescido, suportando o peso da verdade com todo o seu ser. O Conselho de Disciplina do Quartel-General do Exército reuniu-se de forma rápida e decisiva. As irregularidades do ex-comandante Arthur Valença eram tão flagrantes e extensas que não havia espaço para desculpas. As provas cruciais apresentadas pelo cabo Lucas Almeida, os numerosos depoimentos colhidos pela equipe de inspeção e os documentos contábeis comprovaram todas as acusações para além de qualquer dúvida. Presente no conselho, Arthur Valença não era mais o tenente-coronel arrogante de antes. Com o rosto abatido, ele mantinha a cabeça baixa, repetindo apenas desculpe às perguntas incisivas dos membros do conselho. A honra e o orgulho de um soldado construídos ao longo de décadas desmoronaram em um instante. Ele parecia um soldado derrotado. Quando lhe foi dada a oportunidade de uma última declaração, ele tentou apelar à compaixão, mencionando sua infância difícil e seu serviço árduo em postos remotos. Mas suas desculpas não alteraram em nada as expressões frias dos membros do conselho. Seu crime não era algo que pudesse ser encoberto por infortúnios pessoais. Foi o pior ato de traição que um comandante poderia cometer, abalando os alicerces da organização militar. Dias depois, o resultado final da sanção foi anunciado. O Conselho de Disciplina Ordinário do Exército, reconhecendo todas as acusações contra o tenente-coronel Arthur Valença, incluindo violação do dever de manter a conduta, violação do dever de lealdade, negligência, abuso de poder, recebimento de propina e peculato, decide, de acordo com a lei militar, pela sanção de mais alto nível, a demissão. Demissão. Não era apenas tirar a farda. Era a punição mais desonrosa que um militar poderia receber, negando toda a sua carreira. Com a demissão, ele perderia o direito à aposentadoria e pensão, e a quaisquer benefícios relacionados ao serviço militar. Além disso, seu caminho para futuros cargos públicos estaria permanentemente bloqueado. Suas décadas de serviço à nação se transformaram em um pedaço de papel sem valor. A notícia chegou rapidamente ao 73º Batalhão. Os membros da unidade reagiram de maneiras diferentes ao fim miserável de Valença. Alguns aplaudiram, sentindo-se vingados. Outros, com expressões amargas, refletiram sobre a efemeridade do poder. Mas o fato claro era que sua queda deixou uma forte mensagem de advertência para toda a unidade. A verdade simples, mas poderosa, de que quem comete um erro inevitavelmente paga o preço, ficou profundamente gravada nos corações de todos. Juntamente com a demissão de Valença, outros oficiais que o auxiliaram ou se omitiram também foram punidos. O chefe de operações foi rebaixado e transferido para um posto sem importância, e o sargento ajudante foi suspenso. Os soldados mais antigos que praticavam maus-tratos foram enviados para o pelotão de punição ou transferidos para outras unidades. Os cogumelos venenosos que corroíam a unidade estavam sendo removidos, um por um. O cabo Lucas Almeida ouviu todas essas notícias com calma. Ao saber da demissão de Valença, ele sentiu uma emoção complexa e sutil, em vez de alegria ou vingança. Vendo um homem que antes parecia um deus cair em desgraça em um instante,
Ele testemunhou como a ganância e a arrogância humanas podem destruir um indivíduo de forma tão miserável. Ele não queria vingança. Apenas desejava que a situação, que era normal, voltasse ao normal. O dia do julgamento foi o fim para Arthur Valença, mas para o 73º Batalhão, significou um novo começo. Sob o comando do comandante interino, a unidade rapidamente se estabilizou. Ele eliminou tarefas desnecessárias e focou em tornar o treinamento mais substancial. Realizou reuniões regulares para ouvir as sugestões dos soldados e enfatizou uma liderança horizontal para os oficiais. A brisa da mudança foi sentida em todos os cantos da unidade. Os rostos dos soldados começaram a mostrar uma vitalidade e energia que não se via antes. Os oficiais, em vez de ficarem ansiosos observando o humor do comandante, começaram a cumprir suas missões com convicção, sob sua própria responsabilidade e autoridade. O sombrio e letárgico forte do silêncio estava lentamente se transformando em uma unidade saudável e vibrante. Numa tarde de fim de semana, Lucas estava relaxando com seus colegas no novo café literário da base, lendo um livro. Era uma cena pacífica, inimaginável nos tempos de Valença. Ele olhou para o pátio de formaturas pela janela. Um dia, naquele lugar, inúmeros soldados gemeram e suaram sob ordens injustas. Mas agora, era um espaço saudável onde os soldados treinavam voluntariamente, riam, conversavam e jogavam bola. Lucas sentiu uma estranha, mas gratificante, sensação ao ver a mudança que sua pequena coragem havia gerado. Ele percebeu que o dia do julgamento não termina com a punição de um indivíduo, mas deve ser um ponto de virada para que toda a comunidade reflita sobre os erros do passado e avance para um futuro melhor. Naquele momento, seu celular tocou. Era seu pai. Filho, ouvi as notícias. Agora tudo realmente acabou. Sim, pai. Foi o que aconteceu. Como você está se sentindo? Bem. Apenas pensando muito. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Através deste incidente, você aprendeu muito não apenas sobre o exército, mas sobre como o mundo funciona. Essa experiência será um grande trunfo para o resto da sua vida. Como seu pai disse, Lucas experimentou e aprendeu muito em um curto período de tempo. Ele aprendeu na prática sobre a natureza do poder injusto, o peso da verdade e a coragem necessária para a mudança. O dia do julgamento passou, e agora o aguardava um futuro onde ele completaria seu serviço militar com dedicação e seguiria para um mundo mais amplo. Ele agora possuía uma força interior que o permitiria enfrentar qualquer dificuldade sem hesitação. A ausência deixada pelo ex-tenente-coronel Valença foi maior do que se imaginava. As cicatrizes que ele deixou permaneceram invisíveis por toda a unidade. Embora a base estivesse se estabilizando sob o novo comandante, a confiança quebrada e a disciplina abalada não se recuperaram da noite para o dia. Entre os oficiais ainda havia uma atmosfera de desconfiança e cautela, e os soldados, enquanto se adaptavam ao novo ambiente, mostravam-se de alguma forma inquietos. Especialmente o cabo Lucas Almeida, que ainda não havia se livrado completamente do estigma de delator, teve que suportar olhares desconfortáveis. Em uma atmosfera peculiar onde coexistiam olhares que o viam como herói e como traidor, ele se concentrou silenciosamente em suas tarefas. O comandante interino, como prometido, o protegeu e até sugeriu uma transferência para outra unidade. Cabo Almeida, se quiser, posso transferi-lo para o quartel-general da divisão ou para uma unidade mais tranquila. Ficar aqui pode ser difícil para você. Mas Lucas balançou a cabeça. Não, senhor. Quero terminar onde comecei. Não quero sair daqui como se estivesse fugindo. Ele escolheu enfrentar a situação de frente em vez de evitá-la. Ele acreditava que era certo assumir a responsabilidade e observar os resultados da mudança que ele mesmo iniciou. Sua postura firme gradualmente abriu os corações de alguns oficiais e soldados que inicialmente o desaprovavam. Eles começaram a entender que Lucas não agiu por ganho pessoal ou vingança, mas porque desejava sinceramente que a unidade se corrigisse. Os esforços para curar as feridas da unidade foram multifacetados. O comando da divisão enviou conselheiros profissionais para oferecer apoio psicológico aos soldados que sofreram traumas devido ao incidente.
Lucas também participou do aconselhamento, desabafando as emoções que havia reprimido e aliviando um pouco o peso em seu coração. O comandante interino priorizou a recuperação da confiança. Ele visitava as companhias sem aviso prévio, comia com os soldados e ouvia suas dificuldades diretamente. Nos fins de semana, organizava eventos como competições esportivas e sessões de cinema, com a participação de oficiais e soldados, para quebrar a rígida hierarquia e ampliar as oportunidades de comunicação. A maior mudança ocorreu no treinamento. Enquanto no tempo de Valença o treinamento era meramente formal e para exibição, o novo treinamento era substancial e baseado em cenários realistas. Os soldados agora entendiam claramente por que precisavam treinar, e sua atitude se tornou muito mais séria e proativa. Suando juntos no treinamento árduo e apoiando-se mutuamente, um senso de camaradagem que havia desaparecido começou a ressurgir. Um dia, durante uma marcha noturna, um recruta torceu o tornozelo e não conseguiu mais andar. No passado, ele teria sido repreendido ou sua mochila teria sido passada para outros, mas agora era diferente. Os membros de seu grupo, sem hesitar, dividiram sua mochila e se apoiaram mutuamente, completando o percurso sem deixar ninguém para trás. Lucas, observando a cena, pensou que aquele era o verdadeiro espírito do exército. O que havia desmoronado era a autoridade de um comandante, não a essência da organização militar. Com o tempo, a unidade gradualmente curou suas feridas e recuperou sua saúde. Os olhares negativos em direção a Lucas quase desapareceram. Ele agora era aceito não como uma figura especial, mas como Cabo Lucas, um soldado comum que cumpria suas tarefas silenciosamente. No tempo que lhe restava de serviço militar, ele ensinou um novo motorista, seu sucessor, e com base em sua experiência, deu-lhe conselhos sobre as dificuldades que poderia enfrentar. Ser motorista não é só dirigir bem. Como você serve o comandante de perto, precisa sempre agir corretamente e ter a coragem de dizer não a ordens injustas. Não será fácil, mas não se perca. Seus conselhos continham a dor e a reflexão do tempo passado. Logo, a data de baixa de Lucas se aproximava. Ele relembrou sua vida militar. O 73º Batalhão fora um inferno para ele, mas também uma escola que o fez crescer. Ali ele aprendeu a lutar contra a injustiça, a suportar o peso da verdade e, através do processo de ferida e cura, tornou-se uma pessoa mais forte. A unidade não era mais o forte do silêncio. Embora ainda estivesse localizada em um vale montanhoso e acidentado, agora fluía com uma energia saudável e uma camaradagem calorosa. As feridas foram profundas, mas a experiência de superá-las juntos tornou a unidade mais forte do que antes. Lucas sentia que agora podia deixar aquele lugar sem arrependimentos. Num dia claro, poucos dias antes de sua baixa, Lucas teve a oportunidade de se encontrar a sós com seu pai, graças a uma licença especial. Sentado em um restaurante tranquilo perto da base, o general Ricardo Almeida sorriu com nostalgia ao ver o rosto do filho. O jovem que era apenas um garoto antes de se alistar havia se tornado um homem com um olhar maduro e forte. Você está bem queimado de sol. Parece que trabalhou duro. A vida militar faz isso com a gente. O senhor deve ter passado por coisa pior. Em vez de cumprimentos desajeitados, eles trocaram olhares calorosos. Naqueles olhares, havia um entendimento e um orgulho mútuos que não precisavam de palavras. Durante a refeição, o pai perguntou com cautela: "O que você vai fazer depois da baixa? Você deve ter se decepcionado muito com o exército por causa deste incidente. Abandonou seu sonho de se tornar oficial?" Lucas pousou a colher por um momento e refletiu. Na verdade, ele pensou muito sobre isso. Ao ver a face de um comandante corrupto, ele sentiu repulsa por toda a organização militar. Mas, ao mesmo tempo, em meio à crise, ele viu esperança nas figuras do novo comandante, do subtenente Ferreira e de inúmeros companheiros que se esforçaram para reerguer a unidade. Não, pai. Pelo contrário, meu sonho se tornou ainda mais firme. Lucas respondeu com voz decidida. Eu decidi que não quero ser como Arthur Valença, mas sim um militar como o senhor. Em vez de virar as costas e dizer que o exército está podre, quero ficar e contribuir para torná-lo um lugar melhor.
Esta experiência me ensinou dolorosamente porque precisamos de bons comandantes. A resposta do filho emocionou o general Almeida até as lágrimas. Ele sentiu uma profunda emoção e orgulho ao confirmar que o sofrimento de seu filho não foi em vão, mas que ele o superou e se tornou uma pessoa maior. Que bom que você tomou essa decisão. Como pai, estou muito feliz. Não será um caminho fácil. Mas se é o caminho que você escolheu, seu pai sempre estará aqui para te apoiar. Depois da refeição, eles caminharam juntos pela margem de um rio próximo. Olhando para a água corrente, Lucas imaginou seu futuro. Ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, tornar-se oficialmente um oficial e um dia comandar uma unidade verdadeiramente forte e justa, onde nenhum soldado passaria pelo que ele passou. Não era mais um sonho vago, mas um objetivo concreto a ser alcançado. No caminho de volta para a base, o pai entregou a Lucas uma pequena caixa. Um presente de despedida. Dentro da caixa havia uma caneta tinteiro de luxo. Na caneta estava gravada uma frase curta: "A justiça flui como um rio." Para que, quando você tiver que assinar inúmeros documentos no futuro, sempre se lembre do peso de sua assinatura. Nunca se esqueça do impacto que cada uma de suas decisões terá na vida de seus subordinados. E espero que você sempre escolha o caminho onde a justiça flui como um rio. Lucas segurou a caneta com firmeza. Sentiu como se o coração de seu pai estivesse sendo transmitido a ele. No dia de sua baixa, Lucas se despediu de seus colegas, subordinados e oficiais. O comandante que fora interino foi oficialmente nomeado comandante do 73º Batalhão. Ele apertou a mão de Lucas ao se despedir. "Cabo Almeida, graças a você, nossa unidade pôde renascer. Nunca esqueceremos sua coragem. Espero que você continue a ser uma pessoa excelente na vida civil." O subtenente Ferreira também o encorajou, batendo em seu ombro. "Cuide-se bem. Volte um dia como um grande oficial. Eu te pagarei uma boa refeição." Lucas agradeceu a todos e, por último, olhou para a viatura de comando que dirigira. Aquele veículo fora um símbolo de humilhação e dor, mas também um companheiro no início da mudança. Ao sair pelo portão, ele não olhou para trás. Um novo caminho se abria à sua frente. Ele deu um passo firme para fora dos muros do quartel, em direção a um mundo mais amplo e ao caminho ao qual, um dia, teria que retornar. O inverno havia passado. Uma nova primavera estava chegando em sua vida. Após a baixa do cabo Lucas Almeida, o tempo no 73º Batalhão continuou a fluir. Sua presença tornou-se uma lenda na unidade. Os novos recrutas, ao chegarem, ouviam dos mais antigos a história de um corajoso motorista que reformou o batalhão, começando assim sua vida militar. Sua história tornou-se um símbolo de coragem e esperança, mostrando que era possível lutar contra a injustiça. O novo comandante, Tenente-Coronel Rocha, liderou a unidade com um estilo completamente oposto ao de Valença. Ele valorizava a comunicação em vez da autoridade e, através do incentivo em vez da punição, conquistou a dedicação voluntária de seus homens. Ele não tratou o caso de Lucas como um simples incidente de corrupção individual, mas como uma lição importante da qual toda a organização deveria aprender e se arrepender. Ele instituiu treinamentos regulares sobre direitos humanos e garantiu canais de comunicação institucionais entre oficiais e soldados, criando um sistema transparente para evitar o surgimento de um segundo Arthur Valença. O subtenente Jonas Ferreira observou todas essas mudanças em silêncio, apoiando o novo comandante. Em suas décadas de serviço, ele conhecera muitos comandantes, mas raros eram aqueles como o Tenente-Coronel Rocha, que genuinamente se importavam com a unidade e seus subordinados. Às vezes, ele se lembrava de Lucas com um sorriso satisfeito. Era incrível pensar que a coragem de um jovem soldado havia criado um efeito borboleta que mudou fundamentalmente aquela unidade isolada nas montanhas. O capitão Ribeiro, que havia sido transferido após sofrer com a tirania de Valença, também trouxe boas notícias. Ele foi reconhecido por sua competência em sua nova unidade, promovido a major e continuava sua carreira como um oficial exemplar. Ele mantinha contato com seus antigos colegas do 73º e se alegrava sinceramente ao saber das mudanças positivas na unidade.
Por outro lado, o nome de Arthur Valença foi rapidamente esquecido. Ouvia-se apenas rumores de que, após ser expulso do exército de forma desonrosa, ele não conseguiu se adaptar à vida civil e passava por dificuldades. Ninguém restou ao seu redor, onde antes ele exercia um poder absoluto. Seu fim miserável serviu como uma lição viva sobre a efemeridade do poder e a lei do retorno. O tempo passou, e as estações mudaram algumas vezes quando uma carta chegou à unidade. O remetente era Lucas Almeida. Ele informava que havia sido aprovado no concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Na carta expressava sua saudade da unidade e a promessa de se tornar um oficial exemplar e voltar um dia, sem se envergonhar. O comandante leu a carta em voz alta para toda a tropa reunida na formatura matinal. Pessoal, o nosso ex-soldado Lucas Almeida foi aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele nos mostrou na prática a importância da coragem para enfrentar a injustiça. Seguindo seu exemplo, vamos todos, em nossos postos, dar o nosso melhor para construir a unidade mais transparente e forte do Brasil. Vamos dar uma grande salva de palmas ao cadete Lucas Almeida. Um aplauso estrondoso ecoou pelo pátio de formaturas. Não era apenas um aplauso para o sucesso de um indivíduo. Era um aplauso de encorajamento e compromisso que todos os membros do 73º Batalhão davam a si mesmos, por terem superado juntos um passado doloroso e estarem construindo uma nova esperança. Aqueles que ficaram continuavam a escrever suas próprias histórias. Suas histórias poderiam ser difíceis e árduas, mas não estariam mais cheias de desespero ou resignação. Eles agora sabiam. Sabiam que mesmo na mais densa escuridão, uma única vela pode iluminar o mundo. E que quando essas velas se unem, podem se tornar uma luz imensa que jamais se apaga. A história do 73º Batalhão continuava assim. Anos se passaram como um piscar de olhos. O 73º Batalhão era agora considerado uma das unidades mais exemplares da divisão. O tenente-coronel Rocha, reconhecido por seu sucesso em liderar a unidade, foi promovido a coronel e assumiu o comando de uma brigada. Seus sucessores continuaram sua excelente tradição, desenvolvendo ainda mais a unidade. O subtenente Ferreira aposentou-se com honra e agora administrava uma pequena loja perto da base, visitando ocasionalmente para encorajar os mais jovens. E finalmente o dia prometido chegou. Um jovem oficial com as insígnias de segundo-tenente nos ombros, passou pelo portão do 73º Batalhão. Era o segundo-tenente Lucas Almeida, que após se formar com honras na AMAN, voluntariou-se para servir em sua primeira unidade ali. Ele não era mais o soldado que saíra daquele portão anos antes, quase como um fugitivo. Sua postura firme, seu olhar confiante e seu uniforme de oficial impecavelmente passado davam uma ideia do tempo intenso que ele viverá. Ele primeiro se apresentou ao novo comandante do batalhão, que já conhecia sua história. Então você é o Tenente Lucas. Sua história é uma lenda em nossa unidade. Bem-vindo de volta. Tenho grandes expectativas. Obrigado, comandante. Serei um comandante de pelotão à altura de suas expectativas. Após a apresentação, ele se dirigiu ao seu pelotão. Nos rostos dos soldados que o esperavam, havia uma mistura de curiosidade e expectativa. O tenente Lucas Almeida, de pé diante de seus homens, fez seu primeiro discurso, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de sinceridade. A partir de hoje, sou seu comandante de pelotão, segundo-tenente Lucas Almeida. Prometo a vocês 3 coisas. Primeiro, não os tratarei injustamente. Segundo, sempre ouvirei suas vozes. Terceiro, o treinamento será duro como na guerra, mas em nenhuma situação os abandonarei. Juntos, vamos construir o melhor pelotão. Selva. Seus soldados responderam com um forte aplauso. Naquela noite, o tenente Lucas percorreu a base lentamente. Muitas coisas haviam mudado, mas os lugares que guardavam suas memórias ainda estavam lá. A garagem onde ele limpava e fazia a manutenção da viatura do comando, o canteiro da casa do comandante onde ele teve que suportar ordens injustas e o local onde ficava o telefone público de onde ligou em lágrimas para o pai. Ele visitou cada um desses lugares, confrontando seu eu do passado.
O soldado Lucas, cheio de humilhação e raiva. Ele agora havia retornado como um comandante do qual seu eu do passado não se envergonharia. Ele tirou do bolso uma velha caneta tinteiro. A justiça flui como um rio. O presente de seu pai se tornou seu lema, que o sustentou durante os momentos difíceis na academia militar. Ele segurou a caneta com firmeza e fez uma nova promessa. Após a chamada noturna, ele ligou para seu pai, agora general de exército Ricardo Almeida. O pai, agora com 4 estrelas nos ombros, ficou mais feliz do que ninguém com a notícia da primeira designação do filho. Como foi o primeiro dia? Consegue dar conta? Sim, pai. Tudo é novo e sinto o peso da responsabilidade. Mas acho que consigo. Eu acredito em você. Você vai conseguir. Nunca perca seu propósito inicial e trate seus subordinados com amor. Essa é a maior virtude de um comandante. Após a ligação, o tenente Lucas olhou para o céu noturno pela janela de seu alojamento. No céu das montanhas de Minas Gerais, inúmeras estrelas brilhavam como joias, algo que não se via na cidade. Olhando para as estrelas, ele fez uma promessa silenciosa. Pelos valores que ele se propôs a defender e pelas pessoas que acreditaram nele, ele nunca esqueceria o peso e a honra deste uniforme. Ele seria um comandante que enxuga as lágrimas de seus soldados e se torna seu escudo. Ele transformaria este forte do silêncio, que um dia foi um símbolo de desespero, em um símbolo de esperança e justiça.